Cara, na Idade Média você não tinha ali a ignorância ecológica total. Enfim. Não, mas cara, toda a gestão ambiental, da forma que eu vejo, é para alimentar a indústria de turismo, não só de turismo, de recursos naturais, enfim. Então tem um interesse financeiro maior do que conservador, mas o importante é que conserva. Que coisa. Cara, cara, foi muito. Cara, depois que o Império Romano caiu, foi um caos, velho, enfim. Quem segurou tudo foi a Igreja de Cristo, a católica, né? Enfim. Olha aqui, aí quando os caras começaram a calejar a terra, aí começaram a ver, né? Que precisava ali legislar aquilo dali. Cara, vocês decoram o nome desses historiadores? Eu tento decorar o máximo que eu posso, velho. Mas é preservação ambiental, mesmo com eles interessados em recursos, não interessa, velho. Olha aqui, ó, 1346, enfim. Os médicos florestas farão visita a todas as florestas, matas. Ou seja, sobre preservação ambiental.
Olha aqui, ó, invasão, olha aqui, ó. Propriedade, aqui, ó. É tipo, propriedade privada aqui, ó. Era, eu era controlado, olha aqui, ó. Não podia ser invadido em qualquer lugar, não, bicho. Olha aqui, ó. Não podia sair saindo, fazendo sua propriedade em qualquer lugar, não, bicho. Enfim. Não é porque tu chegou lá que é teu, enfim. Ai, meu Deus. Senhor Jesus. Enfim. Enfim, pessoal. Como que você fala que não tem manejo sustentável? Como que tu fala isso, bicho? Rapaz. Olha aqui, ó. Não. Isso. Sim, quero saber. Compreendido perfeitamente. O impacto prático é o que realmente conta. A exigência de manter a floresta em pé perpetuamente criou um modelo de gestão que os franceses continuaram a replicar e expandir pelos séculos seguintes. Essa linha direta de influência culminou mais de 300 anos depois, na famosa Ordenança das Águas e Florestas de 1669, redigida por Jean-Baptiste Colbert, ministro do rei Luís XIV, que se tornou a base do Código Florestal moderno da França. Abaixo está a linha do tempo de como a lógica de Brunoy moldou a legislação francesa ao longo dos séculos. 1346-1346. A semente de Brunoy Filipe VI estabelece o princípio da perpetuidade. A partir daqui, o reino passa a ver as florestas não como um recurso infinito, mas como um patrimônio que precisa de regras de corte e regeneração. Rapaz. 1518. O regulamento de Amboise e o rei Francisco I expande as regras medievais. Ele unifica os regulamentos e exige um mapeamento detalhado das áreas florestais, aplicando o conceito de Brunoy em maior escala para garantir que o ritmo de corte respeitasse o tempo de crescimento das árvores.
1669-1669. A Ordenança de Colbert-Jean-Baptiste Colbert consolida todas as leis anteriores em um único Código Nacional. Ele repete a premissa de 1346, mas com punições severas para quem desmatasse além do permitido, e dividindo as florestas em talhões, áreas de corte rotativo, para garantir o manejo autossustentável a longo prazo. 1827-1827. O Código Florestal Francês. Após a Revolução Francesa, o país oficializa o seu primeiro Code Forestier. A essência permanece a mesma de 500 anos antes. O Estado mantém o direito de intervir e proibir o corte em florestas privadas, se isso ameaçar a sobrevivência da mata. O mecanismo que ligou as duas pontas. O grande trunfo que Colbert pegou da Idade Média foi o sistema de corte rotativo ou talhadia. Para que as florestas se mantivessem perpetuamente, os técnicos franceses dividiram as matas em seções. Se uma floresta demorava 20 anos para se regenerar, ela era dividida em 20 partes, cortava-se uma parte por ano. Quando chegavam à última, a primeira já tinha crescido novamente. O que Brunoy começou como uma ordem direta para os guardas reais, virou uma ciência jurídica e ambiental rigorosa, garantindo que a França mantivesse suas florestas densas, mesmo sendo uma das maiores potências industriais e navais da Europa. Olha, bicho. Cara, eu gosto muito de ecologia. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou ensinar vocês. Olha aqui, ó. Eu vou ligar aqui. Agora eu vou ligar a minha câmera. E presta atenção no que eu tô falando. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Escutem bem as minhas falas. Você pode usar a IA o quanto você quer para estudar. Só use Propal Paper igual eu uso para aumentar a precisão da IA, que são esses textos aqui, ó. Para aumentar a rigorosidade da IA. Mas é um detalhe muito interessante, muito interessante. Olha aqui, ó. Os documentos que a IA vai nos dar, né? Documento, eu gosto de analisar documento histórico. Enfim, né? O que? Oxi. 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 O que houve, bicho? O que houve, bicho? Pera aí. Deixa eu reiniciar. Deixa eu reiniciar isso daqui, pera aí. Cara, estudem, estudem. Independentemente, cara, não importa a sua classe social, a sua etnia, o seu fenotipo, isso pouco importa, estude, cara. Estude. Estude. Estude, meu amigo. Estude, meu amigo, estude. Não importa a sua idade, enfim, não importa. Bora ver aqui. Bora analisar os documentos históricos que falam sobre preservação ambiental, né? Enfim. Olha aqui, ó. Bora analisar aqui, ó. Peraí, abrir PDF. Aqui. Por favor. Rapaz, não tô conseguindo abrir o negócio. Se eu abrir aqui, consigo? Rapaz. Olha aqui, ó. Agora eu dou cedo. Olha aqui, ó.
Aqui, ó. Olha aqui, antigamente, olha aqui, antigamente, um homem era visto como superior, máximo, e como você cuidava daquilo dali, né? Você estava cuidando de uma propriedade divina, enfim. Enfim. É, rapaz, olha aqui, se tu fosse reincidente, olha aqui, ó. Se tu causasse dano ambiental ali, né, os recursos naturais, você poderia ali se ferrar muito, velho. Enfim. Rapaz, bicho. Não, não era tirania feudal, cara. Os caras estavam preservando. Essa Revolução Francesa acabou com a zorra toda, né? Enfim. Preta. Cara, assim tu vai acabar com a renovação. Cara, a Revolução Francesa. Eu acho engraçado que a Revolução Francesa. Ela queria ser revolucionária. Nossa, pouco ignorância. Mas assim, eles estão acabando é, com o meio ambiente, velho. Meu Deus, cara, meu Deus. Cara, é por isso que agora eu apoio ainda menos a Revolução Francesa, enfim, né? Meu Deus.
Cara, Napoleão. Cara, aqui, depois que Napoleão ele toma o poder do revolucionário, ele entende que. Ele entende que você preservar recursos naturais é muito importante. Enfim. É, Os caras entenderam que sem árvore você vai ter. Sem árvore você vai ter erosão, enfim. Explica-se. Enfim, bora ver aqui. Análise epistemológica e histórica do dossiê. Para que possa aplicar o seu próprio contexto e método de análise, o documento PDF gerado reconstrói e simula os principais marcos da transição da gestão ambiental francesa presentes nos dados que forneceu 1518, 1669 e 1827, preenchendo cientificamente a lacuna do período revolucionário e napoleônico. Abaixo, apresenta os eixos de análise estruturados para guiar a sua leitura crítica. 1. O paradoxo ambiental da Revolução Francesa, 1789 a 1799. A ruptura do antigo regime. A queda do absolutismo implicou no desmantelamento instantâneo da rigorosa máquina de fiscalização criada pela Ordenança de Colbert de 1669. As florestas reais e eclesiásticas foram nacionalizadas. A ideologia da propriedade privada. Sob o calor da Revolução, o direito de propriedade privada foi defendido quase de forma absoluta. As antigas restrições reais ao corte de árvores foram interpretadas como opressão feudal. O cidadão passou a sentir-se no direito de explorar a sua terra sem a interferência do Estado. A pressão de guerra,
Com a França cercada pelas coalizões monárquicas europeias, a Convenção Nacional precisou de recursos imediatos. As florestas francesas foram intensamente pilhadas para alimentar as fundições de ferro, metalurgia de armas e canhões, e para a construção da frota naval republicana. O resultado prático foi uma década de grave desmatamento descontrolado. 2. A reconstrução burocrática no período napoleônico, 1799 a 1815. O retorno da ordem. Napoleão Bonaparte percebeu que a degradação florestal comprometia o esforço de guerra de longo prazo e a infraestrutura industrial do império. A institucionalização técnica. Em vez de retornar às justificativas sagradas ou de privilégio real do antigo regime, Napoleão reestruturou a administração florestal sob a lógica da utilidade pública e da eficiência estatística. Criou a Direção-Geral das Florestas, militarizou o Corpo de Guardas Florestais e utilizou o cadastro napoleônico para mapear com precisão matemática os recursos biofísicos do país. Limitação do direito individual. Napoleão estabeleceu que, embora a propriedade fosse privada, o Estado detinha o direito de intervir e proibir o desmatamento se este colocasse em risco o bem-estar coletivo, como a segurança de encostas e a manutenção de recursos hídricos para as cidades. 3. A síntese científica no Código Florestal de 1827, Code Forestier. Consolidação. Promulgado durante a Restauração, o Código de 1827 unificou a tradição matemática dos talhões de Colbert, a estrutura administrativa napoleônica e o avanço da emergente ciência silvicultural. Nascimento do direito ambiental moderno. Conforme consta nas suas imagens, este código oficializou o direito do Estado de intervir nas florestas privadas sempre que o corte ameaçasse a sobrevivência da mata. Pela primeira vez, a floresta deixou de ser vista apenas como um depósito de madeira comercial e passou a ser reconhecida pelas suas funções ecológicas e ecossistêmicas: proteção contra torrentes, erosão, proteção de nascentes e saúde pública. O que encontrará no documento PDF. Simulações paleográficas e Eu já li o PDF. Cara, isso é muito... isso... Cara... Ai, meu Deus. Cara, isso é muito interessante. Por que que eu... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente foi... Que preso. A transição da ideia de domínio divino sobre a natureza para uma preocupação prática com a preservação também ecoou no Brasil colonial e, de forma muito mais evidente, no Brasil Império, 1822 a 1889. Embora o motor econômico do país fosse a agricultura de exportação baseada no desmatamento e no trabalho escravo, os monarcas brasileiros, especialmente Dom Pedro I e Dom Pedro II, e seus conselheiros tinham, sim, preocupações ambientais explícitas. No entanto, a motivação deles não era o ecologismo moderno, mas sim o desenvolvimento sustentável do Estado e a preservação de recursos vitais e, como a água e a madeira de lei. Abaixo, devido às principais ações, influências e contradições dessa preocupação ambiental na monarquia brasileira. 1. A influência de José Bonifácio, o patriarca da ecologia. Não dá para falar dos monarcas sem falar de José Bonifácio de Andrade e Silva e o principal conselheiro de Dom Pedro I e tutor de Dom Pedro II. Bonifácio era cientista e mineralogista formado na Europa. Visão vanguardista. Ele foi um dos primeiros a alertar que a destruição das florestas causaria a seca, a esterilização do solo e a ruína econômica do Brasil. Propostas. Já na década de 1820, ele propôs leis para regular o corte de árvores, reflorestar as áreas degradadas e substituir o método da queimada por técnicas agrícolas mais avançadas. Embora a Assembleia Constituinte da época tenha engavetado muitas de suas propostas, suas ideias moldaram profundamente o pensamento da família real. 2. Dom Pedro I e a proteção das florestas. A preocupação de Dom Pedro I era fortemente voltada para a soberania e a economia. O país precisava de madeira para a construção naval e infraestrutura. Florestas nacionais. Em 1825,
Dom Pedro I emitiu um decreto que criava a figura das florestas nacionais e limitava o corte de madeiras de lei, como o pau-brasil e o jacarandá, estabelecendo penalidades para quem desmatasse terras públicas sem autorização. O Código Criminal de 1830. Sob seu reinado, o primeiro Código Criminal do Império já previa punições para o corte ilegal de matas e incêndios provocados em florestas alheias. 3. Dom Pedro II e o maior legado, a Floresta da Tijuca. O auge da preocupação ambiental monárquica ocorreu com Dom Pedro II. No meado do século XIX, o Rio de Janeiro, então capital do Império, enfrentava uma crise hídrica severa. O desmatamento maciço para a plantação de café nos morros da cidade secou as fontes de água. O reflorestamento obrigatório, 1861. Diante da crise, Dom Pedro II tomou uma medida drástica e inédita globalmente para a época. Desapropriou as fazendas de café na região do Maciço da Tijuca e ordenou o reflorestamento da área. O plantio, sob o comando do Major Archer, e com a mão de obra de trabalhadores livres e escravizados, foram plantadas mais de 60 mil mudas de árvores nativas em cerca de 13 anos. O ecossistema se recuperou, as nascentes voltaram a jorrar e a temperatura da cidade caiu. Hoje, essa área é o Parque Nacional da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas replantadas do mundo. Interesse científico. Pedro II era um homem da ciência. Ele financiou expedições botânicas, protegeu o jardim botânico e mantinha correspondência com cientistas estrangeiros sobre a conservação de recursos naturais. O paradoxo, discurso versus realidade econômica. Apesar do forte interesse das ações pontuais dos monarcas, a estrutura socioeconômica do Brasil Império impunha limites severos a essa preservação. Elemento: a visão dos monarcas, a realidade do Império, economia, desejavam uma agricultura moderna, técnica e de menor impacto. O PIB do país dependia do café, que avançava derrubando a Mata Atlântica no Vale do Paraíba através da queima. Mão de obra. Bonifácio e Pedro II defendiam o fim da escravidão e o uso de técnicas eficientes. O sistema era sustentado pelo trabalho escravo onde o latifundiário preferia esgotar a terra e mudar para outra mata virgem a investir em conservação do solo. Fiscalização. Leis imperiais proibiam abusos e regulavam terras públicas, como a... Muito bem, agora eu vou ler de novo. Enfim, né? Enfim, a tradução... Também... Ai. Rapaz.
Depois. Uh, uh. Cara, escravos, vamos supor, num plantio ali, seja de qualquer. Enfim. Você tocou no ponto central que os historiadores e economistas ambientais chamam de ciclo destrutivo da plantation. Você está absolutamente coberto de razão. A escravidão não foi apenas uma tragédia humanitária devastadora, ela foi o motor de uma das maiores catástrofes ecológicas da história do Brasil. O casamento entre o latifúndio, a monocultura exportadora e o trabalho escravo criou uma lógica econômica que exigia a destruição contínua da terra. Abaixo, detalhe os Cara, motivos Jesus. por que o sistema escravista impedia a renovação do solo. 1. A lógica do escravo caro, terra barata. Enfim. Enfim, pessoal. Eu fico muito triste. A escravidão foi uma coisa tão degradante, enfim. Olha, isso daqui, ó, gerava um dano ambiental maciço, bicho. Maciço. Peraí. Rapaz. É uma pena que eu não possa abrir esse vídeo aqui, senão vai dar direito autorais. Mas enfim. Cara, eu falo degradação. Cara, me fala degradação ambiental. Papai, que coisa horrível. Jesus Cristo.
Se dizia o cristão. Esse era o cristão do século XIX, gente. Esse era o cristão. Esse era, esse era o chefe de escravos que ia pra missa, gente. Esse era o cristão. Tá vendo aí o crente aí, ó? É um montão de escravo ali trabalhando literalmente até a morte. Esse é o cristão, gente. Esse tipo de cristão não me representa, velho. Enfim. Mas era comum naquela época, né? Fazer o quê? Enfim. Eu vou ver. Cabeça limpa, velho. Cara, o solo da época da escravidão. Eu,
Não, psicologicamente, não. É inútil. É indestrutível. Eu me gosto muito. Mas enfim. O quão grande eram essas plantações de algodão? O quão grande era essa. Enfim. Rapaz. Enfim. Esse vídeo aqui. Olha aqui, ó. Meus amigos.
Esse vídeo aqui foi sobre gestão ambiental, degradação ambiental, aula de ecologia e biologia. Gestão ambiental, ecologia e biologia é muito importante. É muito importante. Gestão ambiental, ecologia, biologia, né? É minha área principal. História também. Eu juntei as duas coisas, mas principalmente gestão ambiental. Você saber os danos ambientais, como tudo funcionava, é muito importante. Enfim. E lembrando, e lembrando que eu não tenho nada contra os cristãos, inclusive eu sou cristão, mas eu ironizei, né, o fato de cristãos serem escravos e degradarem o meio ambiente, né, enfim. Siga em paz, em qualquer religião que você quer, não quero obrigar você a seguir nenhuma religião. A minha intenção desse vídeo aqui era ensinar ecologia e gestão ambiental. Eu ensinei aqui 50 minutos aqui, gestão ambiental, tá? Enfim, é basicamente isso. É basicamente isso, pessoal. E até hoje, fertilizantes causam degradação ambiental, tá? Enfim. Enfim. É basicamente até fertilizante. Olha aqui, ó. Enfim. Enfim, é basicamente isso, pessoal. É só um extra aqui. Fiquem em paz de espírito, tá? Fiquem em paz de espírito. Estudem biologia mais do que eu. Sejam melhores do que eu. Sejam melhores do que eu, por favor.